Ciao ragazzi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda e moro na Itália. E o vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas de livrinhos para falar sobre as emoções com as crianças. Vamos lá? A dica de hoje é muito gracinha, tanto para os pais que querem conversar com seus filhos sobre as emoções, mas também para as marcas que querem trabalhar esse tema dentro daquela macro tendência que eu falei com vocês, emoções que brilham, na coleções de vocês. Então hoje eu vou dar 4 dicas de livrinhos bem bacanas aí no Brasil para vocês poderem se inspirar, para comprarem, né? Falar sobre emoções é dificilíssimo. Eu brinco, né, nas minhas redes sociais que desde pequena ensinaram a gente a usar máscara, mas nunca ensinaram pra gente qual a diferença entre raiva e irritação, por exemplo. Ninguém nos ensinou o que é as emoções, como elas se manifestam dentro de nós, o que cada uma delas significam, e isso é muito importante para nossa inteligência emocional. E se nem nós adultos conseguimos às vezes expressar de forma clara o que a gente está sentindo, imagina as crianças, né? Que tá tudo se desenvolvendo, que elas estão aprendendo sobre tudo. Então elas sentem as emoções de forma muito intensa, mas elas não sabem expressar o que elas estão sentindo. E geralmente um comportamento muito comum das crianças é elas se fecharem no mundinho dela e talvez extravasar com raiva, né? Jogando as coisas, batendo, porque ela realmente não sabe como falar o que ela está sentindo. Falar sobre as emoções nos livrinhos é muito legal, porque trabalha o lado lúdico e também a identificação da criança, né? Através dos bichinhos ou dos personagens, as crianças vão entender de forma muito clara o que é que ela está sentindo. E eu acho isso muito legal também para os pais, porque a gente já é grande, a gente já foi pequeno há muito tempo atrás, algumas emoções a gente já aprendeu e às vezes a gente esquece que as crianças ainda estão nessa fase de aprender tudo e já imagina que elas nasceram sabendo, né? Então é uma forma da gente saber lidar com a nossa criança quando isso acontecer com ela, né? Pra gente ficar atento. Então esse tema é muito útil, muito fofo e acho que pode ajudar bastante a todos vocês. A primeira dica é a coleção de livrinhos Como Eu Me Sinto, da terapeuta Cornélia Spillman. São 6 livrinhos em que cada história ela vai contando, né, o personagem Ratinha sobre sentimentos comuns que as crianças passam todos os dias, como por exemplo, quando ela é proibida de jogar com os amiguinhos, o que foi muito comum nessa pandemia, né? Quando ela vai animada contar alguma novidade para os pais e os pais falam para ela esperar um pouquinho. Então são corriqueiras, sabe? As emoções mesmo simples do dia a dia que acontece com todo mundo. E no livro é muito bacana porque a autora ela mostra que tá tudo bem sentir isso e que as crianças podem chorar, mas principalmente que elas podem conversar com os pais quando isso acontecer. A segunda dica é a linha de livros Minhas Emoções do Dentro da História. São 4 livrinhos que contam emoções diferentes, como a raiva, a tristeza, o medo e a felicidade, explicando para as crianças como é que isso surge. E esse livro é muito bacana porque ele é personalizável, ou seja, você pode escrever o nome do seu filho no personagem, né? E aí a criança consegue se identificar ainda mais naquela historinha. A terceira dica é a coleção de livros Quando Me Sinto, de Tracy Moroney. Esses são 10 livrinhos que abordam um pouco mais profundamente as emoções e a autora ela tenta trazer exatamente essas emoções difíceis que a gente não sabe identificar, como raiva e irritação, por exemplo, explicando para as crianças qual a diferença entre elas. E o legal desse livro é que no final tem um depoimento de uma psicóloga ensinando os pais a como se comportar quando o seu filho sente dessa forma. Então é uma coleção bem bacana que pode ajudar as crianças, mas também aos pais. Um trabalho perfeito. A quarta e última dica é o livrinho Habilidades para a Vida, de Isabela Ferreira, Juliana Maltoni e Carmen Neufeld. E esse livro é muito legal porque ele é um pouquinho mais prático. As historinhas vão sendo contadas com situações do dia a dia, como por exemplo, a personagem principal,
ela vai precisar mudar de cidade porque o pai encontrou um emprego em um outro lugar. E isso gera emoções fortes dentro dela, como medo, né? Como é que vai ser mudar de cidade, meus novos amigos, deixar meus amiguinhos para trás, enfim, uma série de situações que é normal que aconteça com muitas crianças. E aí as crianças elas precisam identificar qual é a emoção. Então, como na escolinha elas tem que identificar o que é um triângulo, um quadrado, né? 1 mais 1 é 2. Nesse livrinho ela identifica quais as emoções que a personagem está sentindo. E aí o mais bacana é que dentro das historinhas sempre tem um outro personagem que ajuda, né, a essa emoção, explicando o que ela está sentindo, como é que vai ser, né, entendendo o que fazer com essa emoção que veio à tona. É um livrinho muito legal, muito bacana, que pode ser de muita utilidade aí para vocês. E uma dica extra que eu gostaria de dar agora, principalmente para os pais e para todo mundo que trabalha com moda infantil, é o documentário Começo da Vida, que está no Netflix. São 2 séries muito interessantes. A última, né, que fala mais sobre a sustentabilidade, o contato dos pequenos com a natureza, saiu recentemente, né, na Netflix, e é um documentário que é muito legal para a gente entender o universo infantil do ponto de vista da criança, né? O que é que elas sentem com a pandemia, com toda essa dificuldade, principalmente as crianças de cidade grande que tem que ficar muito presas em casa, porque, né, os pais estão trabalhando, é perigoso deixar as crianças, né, irem brincar sozinhas, enfim, uma série de questões que ajuda a gente a entender como que eles funcionam, o que é que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, para dar ainda mais apoio para a gente ensinar eles a viver uma vida com muito mais conforto emocional. Então são essas as dicas que eu queria dar para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!